População de Itajaí conhece propostas do Plano de Mobilidade Urbana. Região define investimentos em hospitais e pavimentação de rodovia como prioridades. Almoço dos agricultores itajaienses comemora Dia do Colono. 22 de julho de 2016, o Jornal da Câmara começa agora. Boa noite. A Câmara de Itajaí vai receber a palestra de Direito Eleitoral promovida pela Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a LESC. O evento está marcado para o dia 27 de julho, próxima quarta-feira, a partir da 1h30 da tarde, e as inscrições podem ser feitas pelo site da Assembleia Legislativa. A palestra vai ser ministrada pelo advogado José Alexandre Machado, especialista em Direito Eleitoral. Vão ser abordados assuntos como calendário eleitoral, conduta de agentes públicos, prestação de contas de campanhas e propaganda eleitoral. A Câmara de Vereadores recebeu audiência pública do Orçamento Regionalizado, também promovida pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina. No evento, os participantes definiram como prioridades para a região investimentos em hospitais e pavimentação de rodovia. Representantes dos municípios da Agência de Desenvolvimento Regional de Itajaí participaram da audiência pública do Orçamento Regionalizado. A Câmara de Vereadores recebeu o evento promovido pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina para definir 3 obras prioritárias regionais que vão ser inseridas na Lei Orçamentária Anual de 2017, a LOA. Ela é uma continuação do PPA que foi feito o ano passado, inclusive aqui nesse mesmo recinto, onde foram elencadas 12 prioridades para o PPA. E no mesmo dia foi já tirado como prioridade 3 para o orçamento de 2016. Hoje nós voltamos para dentro das 12 também elencar 3 para o orçamento de 2017, porque o PPA é 2016 a 2019. Então, essa é a dinâmica, na verdade, da audiência pública. Nós viemos aqui para ouvir não apenas os políticos, mas sim toda a classe civil, juntamente com os deputados, que é o que dá a credibilidade, na verdade, da audiência pública, porque tem que ser através deles, e colher a opinião através de um debate da sociedade que aqui estão presentes. Nós temos muita reivindicação em cima da saúde, na educação e na segurança. Infelizmente, são as 3 demandas que mais os municípios e toda a nossa região pede, e eu não vejo que nós temos que atender mais a educação e a saúde e a segurança, sem dúvida nenhuma. Os participantes da audiência pública decidiram incluir na Lei Orçamentária Anual de 2017 a ampliação do Hospital Universitário Pequeno Anjo, em Itajaí, a pavimentação asfáltica da rodovia ligando Itapema-Brusque via Camboriú e o incentivo hospitalar ao Hospital Ruth Cardoso, em Balneário Camboriú. As prioridades regionais devem ser incorporadas à LOA pelo governo de Santa Catarina ou por meio de emendas parlamentares da Assembleia Legislativa. Esse modelo de participação popular para definir as prioridades das regiões foi implantado em 1997. Nesses 19 anos, a Assembleia ela tem feito um trabalho micro, regional ou muitas vezes macro-regional. E evidentemente de que desde o começo desse trabalho houve já grandes mobilizações ao longo dos anos e do interesse de cada região. Tem audiências que são muito concorridas, tem outras que não são tão concorridas, mas eu acredito de que é a fórmula que nós temos de ouvir a comunidade. Ao longo dos meses de junho e julho, a Assembleia Legislativa realiza 36 audiências públicas do Orçamento Regionalizado. Itajaí recebeu o 25º encontro. Nós já fizemos aí várias regiões, sentimos principalmente no oeste catarinense uma reivindicação muito grande na área da saúde
e agora aqui no litoral. Os deputados estaduais analisam proposta de emenda à Constituição que torna obrigatória a execução das obras escolhidas nas audiências públicas. A proposta é conhecida como orçamento impositivo. Desde 1997, a Assembleia tem essa prática, portanto fazem 19 anos. Mas os deputados e deputadas daquela Casa de Leis sempre cobravam muito do governador que essas obras decididas pela comunidade, elas tinham que ser realizadas, porque não havia razão de estar ouvindo a comunidade e as obras não serem executadas. E esse ano houve uma inovação na Assembleia Legislativa. Nós estamos aprovando, nos próximos dias, o orçamento impositivo. Então, tudo que for decidido aqui em Itajaí e dos outros municípios vai estar no orçamento do Estado de Santa Catarina e 3% do orçamento do Estado de Santa Catarina vão ser para realizar as obras destacadas pela comunidade nessas audiências do orçamento realizado. Eu acredito nisso, defendo nisso e há muito tempo estamos cobrando mais agilidade e efetividade do governo do Estado de Santa Catarina. A Tocha Olímpica Rio 2016, que percorreu a cidade no dia 12 de julho, está em exposição na Prefeitura de Itajaí. O símbolo dos Jogos está à disposição para ser apreciado para quem quiser tirar fotos. Depois da exposição no átrio da Prefeitura, a Tocha Olímpica vai passar pelas escolas da Rede Municipal de Ensino. E você vai ver em instantes, almoço dos agricultores itajaienses comemora Dia do Colono. É depois do intervalo aqui no Jornal da Câmara. Até já. Repolitizar é a nossa nova maneira de fazer política. A Câmara de Vereadores de Itajaí definiu medidas sérias nesta atual gestão. Com o Plano Câmara Sustentável, houve uma reforma administrativa e tivemos uma melhor gestão de recursos. Isso rendeu economia de 30% na verba anual da Câmara e foram devolvidos mais de 10 milhões de reais para a Prefeitura. Isso mostra uma gestão eficiente, comprometida e com resultados consistentes. Venha com a gente repolitizar. O almoço dos agricultores itajaienses vai ser neste sábado, dia 23, em alusão ao Dia do Colono, comemorado no dia 25 de julho. São esperadas cerca de 400 famílias que moram na área rural de Itajaí. O evento, no Parque do Agricultor Gilmar Graff, inicia às 10 da manhã com a missa campal e o almoço ao meio-dia. Na sequência, tem a tarde dançante com um grupo musical a partir da 1h, encerrando com um café colonial às 3 horas. A ANFRE apresentou o Plano de Mobilidade Urbana para Itajaí em uma audiência pública no auditório da Prefeitura. A proposta foi elaborada pela empresa contratada para prestar o serviço aos municípios da região. Cerca de 80 pessoas participaram da audiência pública para a apresentação do Plano de Mobilidade Urbana de Itajaí, no auditório da Prefeitura. A proposta foi elaborada por uma empresa contratada pela ANFRE para prestar o serviço aos municípios associados. Os técnicos trabalharam no desenvolvimento do Plano de Mobilidade Urbana desde novembro de 2014. A contratação do plano ela foi feita de maneira regional, é um plano integrado que se chama. Os planos de mobilidade eles são uma obrigação legal de cada um dos municípios, uma obrigação individual de cada um deles, né? Então esse papel que a gente está fazendo aqui é cumprir essa obrigação legal, uma exigência de uma lei de 2012, que obrigava aí todas as cidades a terem seus planos prontos até 2015. Quem não tivesse seria penalizado pela falta de investimentos federais destinados à mobilidade urbana. Há uma consideração de que os municípios que estão elaborando o plano eles não se encontram como irregulares e por uma questão de conjuntura, no último ano e meio a gente também não teve aí grandes repasses destinados à questão da mobilidade. Mas o trabalho, apesar de ter sido todo concebido em conjunto, o produto final que é apresentado no dia de hoje ele é específico da cidade de Itajaí. O trabalho começou em 2014, todo o diagnóstico, toda a pesquisa de origem e destino dos deslocamentos na cidade foi muito importante para iluminar a segunda parte, que foi o estudo de que soluções nós poderíamos trazer para a cidade. Então foi feito um trabalho conjunto entre a equipe, essa empresa que a ANFRE contratou, e os nossos técnicos, principalmente a Diretoria de Engenharia de Trânsito. O Plano de Mobilidade é um instrumento da política urbana que visa proporcionar à população acessibilidade eficaz a bens e serviços públicos, com infraestrutura viária adequada, além de meios de transportes e modos de locomoção eficientes e seguros.
Então a grande mudança que tem você fazer um plano para 2025, 2026, 2030, é você pensar realmente numa mudança de matriz em que a gente valorize o pedestre, valorize a acessibilidade, valorize o ciclista e principalmente o transporte coletivo. Então o que a gente tem que pensar é mudar a matriz de investimento público, né, mudar esse pensamento de gestão, de visualizar apenas 4 anos e começar a pensar uma política de Estado em que a gente veja lá na frente e um benefício para a população mesmo, para um retorno no sentido de qualidade de vida e de inclusão social, que é o que a mobilidade urbana consegue fazer. De fato, nós temos que pensar no transporte coletivo, no transporte individual, na acessibilidade. E não é que a gente deixe de pensar no automóvel, é que na realidade nossa cidade, não só a nossa cidade, mas a cidade, se não pensar no transporte coletivo, não vai resolver o problema do transporte individual também. Então esse conjunto, a avaliação em relação a esse plano, que é um plano alvissareiro, porque ele propõe alguns cenários, ele desenha um cenário, o cenário que é simplesmente a cidade continuar crescendo da maneira que está e sem controle e parando de qualquer lugar, ou uma proposição mais ousada que é inverter essa lógica, dar preferência ao transporte coletivo, como também a acessibilidade e minimizar os investimentos que às vezes não tem volta, porque às vezes não é só a gente asfaltar uma rua, não é só a gente querer alargar uma rua, né? Mas, na realidade, nós temos que ver assim, onde é que a nossa população está morando, se está morando mais longe, mais perto, temos que concentrar mais a cidade e priorizar o transporte coletivo. A Secretaria de Saúde recebe doações de cobertores e agasalhos para os animais do Canil Municipal. Nossa equipe esteve no local e traz os detalhes da campanha. O inverno chegou e com ele o frio. E os cães e gatos aqui do Canil Municipal também precisam se proteger. Eu estou aqui com a Maria Helena dos Santos, que é agente de endemias da Secretaria de Saúde. Maria Helena, o que vocês estão precisando? Tem cobertor para todo mundo? Olha, a gente está precisando muito de cobertor, né? Roupas em geral para aquecer nossos peludinhos. E assim, a gente tem, porque a gente lava. Entendesse? Assim, a não ser as baias lá em cima, que são cobertores grandes, que não tem como a gente botar na nossa máquina, porque a nossa máquina não é uma máquina industrial, é uma máquina domicílio, né? Então, a gente está precisando muito de agasalho para eles, tanto para os filhotes quanto para os adultos. Cobertores, mantas, tapetes? Tapete, carpê que tu tira da tua casa, não tem serventia, para a gente aqui a gente forra o piso para eles poderem, né, andar num lugar mais aquecido, porque assim, da mesma forma que eu sinto frio, eles sentem frio. Da mesma forma que eu pego um resfriado, eles também pegam. Então assim, quanto mais aquecido a gente conseguir, né, aquecer eles, melhor. Então assim, a gente conta com a colaboração da comunidade, né, em geral, para que o que elas não usem, elas acabem doando para a gente. Tipo, na Secretaria de Saúde está sendo um ponto de arrecadação, ou então pode vir aqui no Canil Municipal mesmo. Se a pessoa não quiser adotar, mas quiser vir trazer alguma coisa para eles, algum agasalho para eles, e já aproveitar e conhecer o nosso canil, né, a gente está aqui para receber muito bem eles. E hoje vocês estão aqui em média com quantos animais? 140. Cães e gatos ou só cães? Cães e gatos. Maria, muito obrigada pelas suas informações. E não esqueça, doar é um ato de amor e adotar um cãozinho que não tem lar também. Então venha até o Canil Municipal, faça sua doação de roupas e agasalhos, mas também leve um cãozinho para casa. Ele vai te ajudar na tua vida a ter mais amor. A campanha do agasalho segue até o fim de agosto e o Canil Municipal fica na rua Manuel Bernardes, sem número. O acesso é pela rodovia Antônio Raio, no bairro Itaipava. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui, mas você também pode assistir esta edição pelo YouTube no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí. Uma boa noite, ótimo final de semana e até segunda-feira.